Aqui é o Releituras do Reino Celestial, e esse canal é para quem ama histórias que deixam marcas. Cada vídeo é uma nova jornada, e eu te convido a entrar nela comigo. De fato, não há grandes mestres na seita principal. Jong Yong-shin examinou novamente os aliados. Não havia qualquer presença das intensas ondas de energia características das fileiras negras. Era natural, as planícies centrais eram vastas, somando a extensão de mais de 10 países estrangeiros. Um território grande demais para apenas 17 potências marciais. Além disso, com 3 dessas forças focadas na família Hwangbo, a seita principal inevitavelmente ficara esvaziada. As forças já estavam espalhadas por diversas regiões das planícies centrais. Até mesmo a líder do Esquadrão da Espada Divina raramente retornava à sede em Xiangyang, pois cumpria deveres na seita desolada. Mesmo que alguns líderes de esquadrão aparecessem, estariam ocupados verificando os apóstolos da seita da Chama Sangrenta que não se encontravam presentes. A maior parte dos presentes eram patentes azuis, artistas marciais atraídos pela autoridade e pelo senso de justiça. E, naquele momento, estavam em feroz confronto com as forças do salão principal. "Você se juntou à seita da Chama Sangrenta!" Um grito familiar ecoou. Era o jovem taoísta que certa vez cruzara seu caminho. O bordado de flores de ameixoeira tremulava em seu uniforme da seita Monte Hua. E o Rion, discípulo do líder da seita Monte Hua e amigo próximo de Jong Yong-shin, mantinha a mesma expressão e postura da primeira vez em que se encontraram. Junto dele estava Wei Jimyo-hwa, sucessora de Shonan, e o pequeno monge divino Gakjon de Shaolin. As conexões das 9 seitas trouxeram até mesmo outros irmãos marciais. Jong Yong-shin percebeu de imediato. Vieram puramente por amizade e espírito cavalheiresco, certamente com permissão dos anciãos. Lembrou-se das palavras do líder da seita da Chama Sangrenta que justificava seus atos com histórias de má colheita e fome. Jong Yong-shin balançou a cabeça internamente. Será que ele teria coragem de dizer o mesmo conhecendo a verdade? Tocar. Esses caras são bem fortes? A técnica de leveza de Chongmen era a mais rápida. Ele pousou girando suavemente, e seu manto azul da seita desolada esvoaçava de forma imponente. Seus movimentos para se deslocar eram tão leves quanto o vento. Os cabelos de Jong Yong-shin balançaram ao vento, e Chongmen, sorrindo, deu-lhe um tapinha no ombro, transmitindo mais confiança do que qualquer palavra. Baek Miriel e Wei Jimyo-hwa chegaram logo em seguida, trazendo ventos contrários com sua velocidade. E o Rion e 5 mestres da espada de flor de ameixoeira, Gakjong e 4 monges diveiros, 10 mestres da seita Shonan, e Heng Won-chang completavam o grupo. Cumprimentos rápidos foram trocados, não havia tempo para conversas. A sede da seita da Chama Sangrenta. Faz jus ao nome, comentou um mestre da espada de flor de ameixoeira engolindo seco. O confronto se formou. Jong Yong-shin e seus aliados entraram no centro cercados pelos membros de alta patente da sede inimiga. Eles abriram o espaço de propósito, pensou Yong-shin. O sexto apóstolo e outros mestres avaliavam as habilidades dos intrusos com atenção. Ficava claro que planejavam eliminar primeiro aqueles com maior velocidade e técnica. "Garantimos a segurança do gênio do relâmpago", disse Baek Miriel. "Sair daqui será o problema. Não sabemos em quantas trocas o senhor da seita conseguirá matar o líder da seita da Chama Sangrenta." Enquanto falava, ela examinava o manto puro sangue que Yong-shin vestia, como se verificasse se estava ileso. "Aquele ali não é um apóstolo." Heng Won-chang apontou para o 6º apóstolo. Desde o início, os mais experientes mantinham a atenção nele. Sua energia era a mais poderosa entre os inimigos. Algo impossível de ignorar. Monte Hua, Shonan, Shaolin. As 9 seitas também vieram. O 6º apóstolo sorriu e o rosto afundou em linhas profundas. Temiam problemas futuros. Suas forças são patéticas. Nenhum ancião sequer. Ninguém respondeu. A seita da Chama Sangrenta era vasta, e alguns de seus ramos tinham um poder equivalente ou superior à própria sede. Dizia-se que o 1º e o 2º apóstolos possuíam força comparável à dos líderes de grandes seitas.
um confronto direto entre mestres de nível ancião das 9 seitas e das 13 seitas malignas equivaleria a uma declaração formal de guerra, algo que todos tentavam evitar. Swoosh! Formações de batalha se organizavam rapidamente. A pressão no ar anunciava o início iminente do confronto. Antes que a luta começasse, a voz de Hian Wancheng soou na mente de Yongxin por transmissão de som. Não sei porquê, mas esses mestres e espadachins parecem extremamente fortes. Você viu certo, respondeu Yongxin. Ele sabia que muitos daqueles homens eram assassinos cruéis, capazes de oferecer pessoas vivas como sacrifício. Entre eles, os mestres espadachins de sangue eram os mais perigosos. Há uma prisão subterrânea onde estão os que quase tiveram seu verdadeiro Qi roubado. Precisamos vencê-los para libertá-los, disse Yongxin. Hian Wancheng agarrou sua espada, o fio de sua lâmina exalando energia letal. Yongxin concentrou-se, preenchendo pontos-chave de seu corpo com Qi verdadeiro, preparando-se para executar sua técnica. Transmitiu então a Baek Mirio: podemos matar todos os mestres espadachins. Vai se posicionar como protetor do Dharma? Você é um soldado de patente azul em missão de longo prazo. Merece respeito. Ela respondeu, mudando a expressão no instante em que os inimigos avançaram. Os mestres das 9 seitas guardavam os flancos, enquanto os da asa do demônio radiante se posicionavam para protegê-lo. Uau! A palma inflexível azul destruidora de demônios explodiu de sua mão, irradiando um azul intenso e ondas estranhas de energia. O sexto apóstolo percebeu algo, mas já era tarde. A técnica, combinada ao canto da espada, espalhava poder de Dharma em todas as direções. O efeito foi imediato. O poder que Yongxin havia plantado nos últimos 30 dias começou a reagir, como se bombas ocultas fossem detonadas. No mesmo instante, os monges Shaolin formaram a lendária formação 18 Orhat, com Gakjong no centro, bloqueando o golpe do sexto apóstolo com o punho do dragão Shaolin. Ainda assim, foi empurrado para trás, mas o rugido de leão dos monges ressoou, multiplicando a força conjunta. Sob a proteção de Chongmeng, Baek Mirio e Hian Wancheng, Yongxin avançou. A cada passo nos 36 degraus, o poder do Dharma se tornava mais denso, paralisando os inimigos. No topo, liberou todo o poder preparado. A formação do espírito de sangue das duas chamas foi invertida, transformando-se em um arranjo para subjugar demônios. Ondas explosivas ecoaram por todo o salão principal, fazendo o inimigo ruir. Os gritos dos demônios de sangue encheram o ar. Os membros da seita, mesmo morrendo, mantinham os olhos nele, o jovem grande mestre, de cabelos negros ondulando sob a luz, envolto em um azul radiante. Um a um, os inimigos caíram, até que restou apenas o sexto apóstolo, ferido e ofegante. Grande mestre. Não, gênio do relâmpago. Ele começou, mas Yongxin o interrompeu. Falam demais, todos vocês. Com um único golpe, reduziu o sexto apóstolo a nada. Chongmeng, Baek Mirio e Hian Wancheng se ajoelharam diante dele. Guerreiros da seita desolada e artistas marciais aliados fizeram o mesmo, em reverência ou temor. O senhor da seita desolada surgiu, os olhos verdes escuros encontrando os dele. Sua posição mudará, disse antes que ele perdesse a consciência. Amparado por ela, foi envolto em um calor suave. Primeiro, concedo-lhe um longo sono. Descanse. E assim, mergulhou em um sono profundo, sem resistência, deixando-se levar pela escuridão tranquila. Há quanto tempo ele estava inconsciente? Subitamente, sentiu o toque da luz do sol. Era clara, branca, e ao mesmo tempo, como se uma pesada camada de algodão comprimisse sua alma. Era o momento em que despertava. Um gemido rouco escapou, mas cessou. A sensação da cama era familiar, macia, com o conforto característico dos aposentos da asa do demônio radiante. O ar tinha o mesmo aroma limpo e acolhedor. Um sinal de segurança. Assim que retomou plena consciência, sua mente clareou como um raio. Instintivamente, começou a calcular o tempo que havia se passado. Um hábito moldado por anos de treino.
Da reunião Dragão Fênix, a missão contra a família Huangbo, depois o retorno a Jilin do Sul para salvar e ajudar Hyun Won-cheng. E então a incursão à sede da seita da Chama Sangrenta antes do confronto com a família Nangung. Somente os deslocamentos consumiram um período enorme. Incidentes importantes se sobrepuseram. O total? 87 dias. A expectativa de vida perdida devido à execução do canto da espada, cerca de 15 dias. E o tempo de retorno? Estimou pela sensação de fome, o estômago vazio, mas o corpo ainda íntegro, sem sinais de debilidade grave. Fez um exame interno. Canais sanguíneos, 8 vasos extraordinários, 12 meridianos, 3 dantians. A força e mobilidade estavam reduzidas, resultado do recuo ao transformar a formação do espírito de sangue das duas chamas numa formação de subjugação de demônios. A pressão do ponto de 100 reuniões sobre o dantian superior também havia aumentado. Vou precisar me recuperar. Seria necessário tempo para retornar à condição ideal. Há movimento. Você está acordado? A voz rouca carregava um poder transbordante. Um mestre supremo, cuja força podia ser sentida mesmo sem intenção, falava do outro lado da porta. Ele reconheceu de imediato. A voz era familiar. Era a Majin, seu tio materno, que só soubera do parentesco após descobrirem o laço sanguíneo. Sim, líder de esquadrão. Entre, por favor. Tudo bem. A porta se abriu com um rangido. Um homem corpulento entrou, fechando-a atrás de si. Músculos firmes transpareciam sobre a roupa preta. Cicatrizes no rosto revelavam centenas de batalhas. Era o líder da asa do demônio radiante, que havia solidificado sua fama ao exterminar a família principal Huangbo. Jong Yong-shin o observou com outro olhar. Achara que nunca mais o veria após ser capturado pelo sétimo apóstolo. Como está o seu corpo? Você chegou a enfrentar o chefe da família Huangbo? Majin sentou-se à beira da cama, falando de forma direta. Foi guerra. Atacamos juntos. O poder do chefe da família era notável. Usava artes secretas que eu nunca tinha visto. Combati ao lado do líder da equipe de aniquilação e, após 70 trocas, cortei-lhe a cabeça. Recuperei-me de ferimentos internos no retorno. E você? Não há problema no fluxo de Qi verdadeiro. A circulação sanguínea também está boa. Basta um pouco de descanso. No entanto... Que dia é hoje? 5 dias antes do solstício de verão. 15 de junho. Jong Yong-shin fechou levemente os olhos. Metade dos seus 16 anos já havia passado. Restavam-lhe 3 anos e meio. Menos 15 dias consumidos pelo canto da espada. Levantou o tronco usando os músculos abdominais. Costumo agir sozinho. Preciso me apresentar ao escritório de administração geral. Não se apresse, quem foi atacar a sede da seita da Chama Sangrenta ainda está voltando. E... dizem que o Lorde da seita carregou pessoalmente de volta usando apenas a técnica de leveza. E então? O escritório de administração geral é rigoroso, mas depois de verem tal cena, não vão exigir que você se apresente imediatamente. Você pode levar seu tempo. Entendo. Apesar das palavras, levantou-se completamente. Sua postura mostrava a pressa. Não suportava adiar o registro de mérito. Enquanto se espreguiçava, Majin recuou um passo. O que está fazendo? Só deitar não é recuperação. Preciso sentir o sol e a brisa do fim da primavera. O quê? E você nem é elfo? Interrompeu o tio que tentou acompanhá-lo e saiu dos aposentos. Logo ao sair, foi cercado por discípulos veteranos da asa do demônio radiante, rostos iluminados. O gênio do relâmpago está de volta! Está bem! Ouvi dizer que sua missão foi dramática. É verdade que foi carregado pelo senhor da seita? Sentiu a técnica corporal incomparável? Como era a velocidade dele? Era algo que não acontecia havia muito tempo. Veteranos de nível azul da asa do demônio radiante demonstrando interesse no feito de um júnior. Embora promovido à patente azul e com entrada de Shin Sobin, para eles, Yong-shin ainda era o caçula.
Seu objetivo, porém, era a classificação roxa do líder do esquadrão da Espada Divina, e a reputação entre guerreiros de nível azul era essencial. Caminhou com eles pelo caminho que passava diante dos campos de treino, respondendo às perguntas. O burburinho atraiu mais veteranos. Conversas surgiram. A seita principal está agitada, até o retorno do senhor da seita cuidando do gênio do relâmpago. Há mais incidentes? Outro respondeu. O Murim está em caos. Os 17 esquadrões estão desfalcados e as famílias subordinadas à seita principal disputam missões. Sua família materna, a Desolate Ma, também está envolvida. Entre guerreiros de nível azul, falar de famílias não era tabu. Eram mestres capazes de derrotar 100 adversários com uma única espada. Entendo. Mas a conversa prosseguiu. O sujeito genial, aquele preso, o meridiano divino escaldante? O jovem mestre, da família Huangbo? Sim, muito se fala sobre o tratamento dele. Não entendo por que não o matam. Não será um problema no futuro? Já está preso pela seita principal. Como escaparia? Referiam-se ao dragão de chamas preguiçoso, da família Huangbo. Yongxin perguntou. As fileiras brancas da equipe de Shandong já retornaram? Sim. Mesmo derrotados pela aliança familiar e pela seita da chama sangrenta, protegeram vários prisioneiros, inclusive o dragão de chamas preguiçoso. Lembrou-se do louco com uma rosa na boca, um tipo diferente de insanidade em comparação ao sétimo apóstolo. Discretamente encerrou a conversa. Conto depois. Podemos falar de espadas juntos um dia. Seguiu para o escritório de administração geral. Jiang Yongxin, da asa do demônio radiante, correto? Sim. O funcionário conferiu o crachá, um padrão dourado de árvore com os caracteres Gênio do Relâmpago, abaixo. Não era mais apenas um pseudônimo. Fora concedido oficialmente pelo senhor da seita na cerimônia de maioridade. Reconhecido o símbolo dourado, desolado, abaixo, o funcionário perguntou. Jovem herói, qual o motivo da visita? Relatório de missão e registro de mérito. A confirmação veio e Yongxin foi conduzido ao grande salão. O cheiro de tinta preta preenchia o ar. Longas mesas ocupadas por dezenas de escribas, um ambiente de disciplina comparável ao de um campo de treino. Transmitiu sua intenção ao homem sentado no assento de honra. Gênio do relâmpago da asa do demônio radiante. Desejo relatar minha missão. Um homem robusto, de barba preta espessa, levantou-se imediatamente. Por aqui, por favor, disse com cortesia incomum. Seria este o grande administrador da seita desolada? Ao cruzar o salão, inclinou-se. Saudo os pilares da seita principal. Gênio do relâmpago da asa do demônio radiante. O gesto surpreendeu. Nunca tinham recebido tal cortesia de um discípulo direto do senhor da seita. O suficiente para gerar boa vontade. Seguindo o grande administrador até um escritório separado, sentaram-se frente a frente. Gostaria de servi-lo com chá de poço de dragão. Aceito com gratidão. Enquanto o servo buscava o chá, o grande administrador retirou um maço de papéis. A missão da reunião Dragão Fênix, a filial Huangbo no condado de Pingyang, a destruição das filiais da seita da chama sangrenta em Shandong e Jili do Sul e a eliminação de demônios de sangue diante da família Nangung. Havia múltiplas testemunhas e confirmações, inclusive de Shin Sobin, oficiais da filial, o demônio da espada de olhos azuis e o dragão da espada de Zhongnan. Estes assuntos já foram verificados? Perguntou Yongxin. Sim, você receberá recompensas de guerreiro de nível azul. O homem sorriu. Mas quanto ao incidente na sede da seita da chama sangrenta, precisamos de um relatório formal. Isso vai levar tempo. Antes, vamos acertar as recompensas. 50 taias de prata, trajes marciais de seda de 1000 casulos, direito a instruções do líder da espada divina, medicina espiritual de alto grau. Você pode escolher. A medicina espiritual, respondeu Yongxin sem hesitar. O administrador ergueu as sobrancelhas. Vai tomá-la agora ou deixá-la guardada no salão de remédios? O mestre de lá é um elfo. Mantém as pílulas em perfeitas condições. É difícil entender suas palavras. O homem riu. Tudo é seu, jovem herói. Tudo o que mencionei é verdade. Isso não é excessivo? Zhong Yongxin perguntou após um momento de silêncio. 50 taés de prata era uma quantia enorme, suficiente para sustentar uma família como nobres por anos. Mas as recompensas seguintes ultrapassavam qualquer expectativa. Roupas marciais de seda de 1000 casulos e artes marciais do líder do esquadrão da espada divina. Eram tesouros inestimáveis, roupas que lâminas não cortavam e técnicas de um nível supremo dos Murim.
A medicina espiritual de mais alta qualidade da seita desolada se equiparava a isso. Excessivo? De jeito nenhum. O grande administrador encolheu levemente seus ombros largos. Se fosse apenas um encontro dragão-fênix, já seria significativo. Mas destruir a família Rombo com apenas 3 patentes azuis é mérito imenso. E pelo que eu vira, isso se devia às artes marciais únicas de Yong-Yong-Shin. Quando até mesmo uma patente azul é força preciosa, poupar recursos para atingir uma família principal é algo raro. Silêncio. Vejo que não está acostumado com elogios. Interessante. O sorriso do grande administrador se aprofundou. Ele parecia mais afável do que aparentava. Passemos ao segundo ponto. Você sozinho destruiu 6 filiais da seita da Chama Sangrenta em Shuju. Exterminou todos os demônios de sangue locais. Até recebemos carta do governo de Shuju elogiando a seita desolada como a espada divina de Ming. Sua satisfação era evidente. Garantir influência junto às autoridades era a tarefa central da seita principal. Uma patente azul sozinha merecendo elogios oficiais seria um exemplo para os guerreiros que viam os governadores apenas como hospedeiros convenientes. Valia recompensas grandes e amplamente divulgadas. Jong-Yong-Shin, no entanto, sentiu certo constrangimento. Nunca havia recebido tal louvor de forma tão direta. O grande administrador, observando-o, comentou: primeira missão como patente azul? Precisa se acostumar. Como mestre da seita principal e discípulo direto do senhor da seita, ainda mais. Agradeço o conselho. Não é nada. Ele riu levemente e prosseguiu. Entre os méritos já reconhecidos, o incidente no Vale da Noite Clara e em Gílio do Sul é o mais importante. Vocês se envolveram no conflito entre a família Nangun e a seita da Chama Sangrenta. Como guardiões legítimos da seita principal do Grande Código Ming, têm autoridade para intervir em lutas entre seitas malignas designadas pela corte. Nangun, mesmo sendo apenas uma família poderosa, deve respeito. Uou! Ondas de energia brotaram de seu corpo. A mente e o que verdadeiro surgiram juntos. Em Yong-Shin, percebeu imediatamente. O nível de cultivo dele era equivalente à patente negra da seita desolada. Famílias marciais seculares nos veem como espinhos nos olhos. Casos em que nossa proteção a civis coincide com os interesses dos poderes Murin são raros. Eles queriam eliminar um talento em ascensão sem sujar as mãos. O rosto do grande administrador refletia raiva. Jong-Yong-Shin recebeu das mãos de um servo o chá do Poço do Dragão. Valioso, mas mesmo após alguns goles, não sentiu nada de especial. Talvez eu esteja longe da cerimônia do chá. Um gosto que exigia calma e não se encaixava em sua vida. Desculpe a falta de compostura, disse o grande administrador, recobrando-se. Apesar do número de demônios de sangue mortos, o maior ganho foi nos dar justificativa. Vamos usar a família Nangun como vanguarda contra as 13 seitas malignas. Você quer dizer buscar cooperação? Ele balançou a cabeça. Quer dizer que agora temos justificativa para obrigá-los pela força marcial. Podemos até mudar a liderança de Nangun. Vamos lidar com quem apenas assistiu, aplicando a lei de Murin. O sorriso dele, mesmo após acalmar sua energia, tinha algo de ameaçador. A lei de Murin, no contexto, era clara. Agir como forte, usar a família Nangun como mariete contra as 13 seitas malignas. Usando os rancores do discípulo direto do senhor da seita como pretexto. A frieza dos planos políticos dos Murin era como o inverno. Yong-Shin lembrou-se das palavras do líder da seita da Chama Sangrenta sobre as caóticas planícies centrais. Pegar uma faca emprestada para matar, usar veneno contra veneno, podemos argumentar de qualquer maneira. Eles tentaram cortar você com a lâmina da seita da Chama Sangrenta. Não terão do que reclamar ao receberem o mesmo tratamento. Yong-Shin pousou a xícara. Isso também faria parte da missão? Sim, será um duelo marcial de vida ou morte, não guerra aberta. Amarraremos Nangun com justificativa e atacaremos a liderança. Estamos persuadindo os mestres que substituirão o líder. Se lutarem contra a seita principal, a extinção é certa. Se cooperarem, preservam a família. Posso perguntar sobre o prazo?
Ainda não é hora de resposta definitiva. É missão em que derrota não é opção. Se quiser se voluntariar, recupere-se bem. Pode haver competição na seleção. Muitos querem testemunhar e enfrentar as artes marciais Nangun. Entendido. E quanto ao salão principal da seita da chama sangrenta? O dia já vai alto. Vamos primeiro fechar os relatórios e méritos acertados. As recompensas talvez ultrapassem no nível. O grande administrador sorriu. Enviarei as roupas marciais de prata e seda de 1000 casulos para a ala do demônio radiante. Como a líder da espada divina está ausente, enviaremos uma ordem selada com o selo do senhor da seita assim que ela voltar. E o medicamento espiritual? Tomarei após me recuperar totalmente. Perfeito. Deixarei no salão de medicina em seu nome. E... Ele deteve Yunshin, com um sorriso ambíguo. Falando como um velho preocupado, talvez seja melhor manter distância da família Desolete Ma. Por quê? O olhar de Yunshin se estreitou. O grande administrador acenou com a mão. Não me entenda mal, é conselho de boa vontade. Famílias prestigiosas costumam ter fações internas. Sua recente jornada Murin causou grande repercussão lá. Não é meu lugar dizer mais. Agradeço o conselho. Yunshin curvou-se. Cuide-se, despediu-se o grande administrador, com um sorriso largo. No caminho de volta, pensava. A família Desolete Ma ainda me prende. Ouvi de terceiros que devo ter cuidado com minha família materna. Sempre que retornava de missão, precisava zelar pela conduta. Era perda de tempo, tempo que deveria ser gasto em méritos e reputação. Eu disse claramente ao avô que não usasse laços de sangue. Lembrava-se da luta marcial contra Ma Seiyun, mas com sua linhagem revelada na cerimônia de maioridade, os olhares mudaram. Não como simples guerreiro de origem modesta, mas como estrela nobre vinculada à família Desolete Ma. Não podia permitir-se envolvimento em ressentimentos familiares. Restava pouco tempo, problemas deveriam ser evitados. E então, uma ideia surgiu. Yunshin! Chamou um jovem belo e apressado, Ma Seiyun, parente distante, sucessor da família Desolete Ma e neto adotivo de Ma Yin-jok. Encontrá-lo logo no dia em que recuperara a consciência, provavelmente informado por Ma Jin. Quase fim da tarde, o pôr do sol tingia o céu. Qual é o seu negócio? Perguntou Yunshin. Deixe-me recuperar o fôlego, disse Ma Seiyun apegante. Apesar de ter mais poder interno, parecia exausto pela corrida. Fale agora! Os anciões da família querem me ver. Os anciões? Os mais velhos e minha mãe. Vamos, é possível visitar agora? Veio com urgência, não? Surpreso pela resposta imediata, Ma Seiyun explicou enquanto caminhavam. A casa principal é fora da seita, mas o avô trouxe muitos familiares e estão hospedados aqui. Usamos um salão inteiro. Ele quer assumir o cargo de Lorde Conselheiro Ancião da seita Desolate. Trocaram mais algumas palavras, até que Ma Seiyun perguntou. Ouvi dizer que sofreu ferimentos internos graves, mas sua energia está igual ou até maior. Como? Mais importante, o avô sabe que veio me chamar? Não. Ele foi até o escritório do senhor da seita. O canto da boca de Yunshin ergueu-se levemente. Sua técnica de punho é impressionante. As artes da família são diferentes da sua? Naturalmente que sim. Chegaram ao salão que abrigava os líderes da família Desolate Ma. O portão principal era imenso, comparável ao da asa do demônio radiante. Assim que entrou, sentiu múltiplos olhares carregados de energia. No pátio, transformado em salão de banquetes, dezenas de figuras de presença extraordinária. Entre elas, uma mulher de meia idade se destacou. Roupas palacianas pretas, rosto belo e digno, ondas de energia nobres a envolvendo. Você é a criança que usa o sobrenome John? Perguntou sentada no assento de honra, pronunciando deliberadamente o sobrenome. Yunshin virou a cabeça sem responder. Essa é a sua mãe? Sim, respondeu Ma Seiyun desanimado. Aliás, se você chegou até aqui, é porque tá curtindo a história, né? Então já aproveita e se inscreve no canal para continuar acompanhando as próximas partes. Tem muita coisa boa vindo por aí. Ela havia sido desrespeitada por um garoto muito abaixo de si, e ainda usara seu filho da mãe no primeiro encontro. Jianqian Yanshin pensou que uma dama nobre, possuidora de altas habilidades marciais, não toleraria isso. Nota do tradutor. Nobre aqui se refere ao clã dos elfos. Dependendo do contexto, usaremos nobres ou elfos. Sou mesmo a mãe dessa criança,
Meu nome é Ju Yanjian. Ela sorriu gentilmente. A mudança repentina de expressão foi chocante. Qual é o seu sobrenome? Uma suspeita estranha surgiu em Yanxin, provocada pela aura digna dela. Você é da família imperial? Perguntou sem rodeios. Isso mesmo. Era difícil compreender mesmo após ouvir a resposta. O pai de Ma Sein também era de um ramo secundário. Se fosse um homem extraordinário o suficiente para se casar com alguém da família imperial, já deveria ser famoso. Poucos na família principal conhecem as minhas origens, entenda, completou ela. Os cabelos presos com ornamentos de jade e as orelhas arredondadas típicas do estilo Han denunciavam que ela vinha de um ramo distante da linhagem imperial. O imperador Taizo, último a ter concubinas, deixou mais de 40 consortes. Entre os descendentes diretos, não havia poligamia, casavam-se com apenas uma esposa de família nobre. Já os ramos afastados tinham liberdade para múltiplos casamentos. Ju Yanjian parecia ser filha de alguém assim. Saúdo a senhora Ju. Ele se inclinou, mas não se prostrou. Ela era uma estrangeira por casamento. Mesmo tendo um traço do sangue imperial, já havia deixado Pequim para se casar com a família Desolate Ma. Era, portanto, uma artista marcial. Que sujeito atrevido, disse ela sorrindo de canto. A reação surpreendeu Yanxin. Esperava uma mulher obcecada em proteger os direitos de sucessão do filho. Mas talvez fosse diferente. Os familiares presentes mantinham silêncio, observando. Sente-se confortavelmente, esta reunião é para você. Então, obrigado. Ele se sentou no banco do banquete. Ma Sein seguiu-o, sentando-se ao lado da mãe. Músicos começaram a tocar à distância, espalhando melodias clássicas pelo salão. Eu queria testar sua capacidade, disse Jiang Yanxin, abrindo o jogo. Faz 20 anos que deixei Pequim, mas ainda carrego a autoridade imperial nos gestos. Às vezes isso fere o coração das pessoas. Espero compreensão. Suas palavras eram pouco convencionais. Yanxin ficou em silêncio, tentando entender as intenções. Enquanto isso, fluxos sutis de energia interna o examinavam. Eram tão discretos que quase passavam despercebidos, mesmo para seu aguçado senso de energia. Ele decidiu ignorar. Estou curioso sobre o motivo do seu convite, cortou ele, indo direto ao ponto. Um sorriso brotou nos lábios dela. Muitos o elogiaram como pilar da seita desolada Ma, e vejo que é exatamente como disseram. Corajoso. Suas artes marciais são sofisticadas, talvez ninguém da sua idade se compare. Fiquei curiosa, como vindo de uma família Zhang comum, conseguiu atingir tal nível? E... pegou uma garrafa de jade branca. Quando realizou a cerimônia de maioridade, qual foi sua intenção ao recusar ser o sucessor da família principal? Duas confirmações surgiram para Yanxin. Primeiro, as artes marciais. Muitos queriam saber de onde vinham as técnicas do gênio do relâmpago. Isso porque atingiu a patente azul em idade recorde e sem usar nada da família Desolate Ma. Segundo, o ponto central, a sucessão. Você perguntou sobre a minha intenção, disse ele, calmamente. Acredito que já deixei claro naquele dia. A minha vontade está com o Murim e com a seita principal. Não quero ficar preso à minha prestigiada família materna. Ma Sein será um excelente chefe de família. Magnânimo, riu ela, com elegância. Para Yanxin, isso era bom. Não precisava criar inimigos, bastava traçar uma linha clara. Então, espero não me envolver com sua família daqui para frente. Quero cortar laços. Isso evitaria discórdias inúteis. O sorriso dela sumiu. Ma Sein também ficou sério. Apenas as melodias suaves encheram o silêncio pesado. Não deveriam ser vocês a fazer esse pedido? Pensou Yanxin. Não é esta a família que já rompeu laços com a minha mãe? Responda antes que eu o faça publicamente e manche a honra da família Ma. Como pode? Acha que as artes marciais dadas pelo senhor da seita garantem autoridade? Errado. A seita desolada não é assim. Quero viver plenamente como guerreiro da asa do demônio radiante e não como herdeiro da família Ma. Isso não é uma boa notícia para a senhora? Você fala de assuntos difíceis com calma, replicou ela. Você já se envolveu na disputa política da família principal. Era inevitável quando demonstrou talento mesmo com sangue Ma. Há quem queira torná-lo sucessor, quem queira como espada da glória familiar, e quem não o queira. Ridículo, rebateu ele.
Você é discípulo direto do senhor da seita. Sua existência já é significativa demais. Mesmo que falhe em romper laços, a família se agarrará a você. Já é difícil permanecer sentado, disse ele, levantando-se. Ninguém o deteve. A música prosseguiu, imutável, enquanto ele deixava o salão. Passaram-se 7 dias e noites. Yan Xin focou na recuperação na ala do demônio radiante. Mas a imagem de Yuan Yongzheng e dos anciões da família Ma não saía de sua mente. Os planos deles eram profundos e perigosos. Sua ideia inicial era provocar um rompimento e se tornar um inimigo incômodo, testando ao mesmo tempo as artes marciais da família. Mas agora percebia que a postura deles era de aceitar qualquer coisa, mantendo-o preso em uma rede política. Pessoas de alto prestígio eram incômodas. O envolvimento futuro custaria mais tempo do que qualquer apoio valeria. Por um momento, considerou revelar sua constituição e expectativa de vida ao avô, mas descartou. Cresceu como criança invisível na propriedade da família Zhong. Sua família materna nunca o procurou. Depois, no Murim, viu o mesmo padrão na família Wangbo, em Nangung, e até na seita da Chama Sangrenta. Todos usando o poder para benefício próprio, vestindo-se de virtude. Só restava desconfiança, mirando o posto de ancião do conselho da seita desolada. O avô era um homem faminto por poder. Usaria qualquer fraqueza contra ele. Devo consultar o senhor da seita? Posso criar dívidas, preciso acumular mérito, pensava. O jovem mestre de 16 anos se recolheu na cama, buscando conforto. O quarto era seu santuário, livre de olhares e intrigas. Foi então que a voz de Yan Wanchang ecoou. Jovem herói Zhong, jovem herói Zhong. A energia turbulenta se aproximava. Com ele, Sheng Myong e Baek Mirio. Os 3 entraram sem demora. Eram os companheiros que o haviam acompanhado até o salão principal da seita da Chama Sangrenta. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Yan Xin. Yan Wanchang, sério, fez um sinal. Sheng Myong e Baek Mirio ergueram barreiras internas de energia, isolando o som. Yan Xin então contou tudo. Assuntos familiares, sua constituição, o tempo que lhe restava e a questão com a família Ma. O silêncio se prolongou. Yan Wanchang, com os olhos marejados, fungou e disse: Vamos primeiro visitar a família Ma. Pensei num plano decente. O quê? Ouça, e sussurrou longamente. Era de fato um esquema. Vamos, disse, enxugando os olhos. Os outros 3 se levantaram junto. Sheng Myong deu um tapa no ombro de Yan Xin. Baek Mirio o abraçou por trás. Não precisavam de palavras. A compreensão e a preocupação estavam ali. Os 4 seguiram até a residência da família desolada Ma. 2 porteiros se adiantaram. Por favor, informe identidade e atividade. Não, o jovem herói Geino do Relâmpago está aqui. Abram, disse Yan Wanchang, ignorando-os. Yan Yongzheng! A voz carregada de poder interno sacudiu a noite. Poucos fora sabiam das origens imperiais de Lady Zhu Yongzheng. Não importava, ela estava sob a autoridade do senhor da seita. Quando até o príncipe herdeiro treme, o que é um membro casado do ramo imperial? Disse Sheng Myong com um sorriso malicioso, saltando levemente. O que é isso? Exclamou um porteiro. Você sabe para quem está chamando? Yan Wanchang se moveu com técnica impecável, desviando das tentativas de bloqueio e continuou a gritar. O drama noturno estava armado. Yan Xin apenas desviou o olhar, fingindo não fazer parte daquilo. Quais são os movimentos do Lightning Genius? Permanece isolado no prédio principal da ala do demônio radiante. O mensageiro, um homem armado com espada, ajoelhava-se diante de Zhu Lianting, sentada no assento de honra. O local era um prédio separado da família Desolate Ma na seita desolada, um antigo quarto de hóspedes transformado em escritório, por ordem dela. Disseram que os ferimentos internos dele eram graves. Aceitaria se eu enviasse remédios? Murmurou, mais para si mesma. Enquanto batia os dedos na mesa, mergulhava em reflexões. O gênio do relâmpago tinha origem modesta, mas havia rumores de que recebera métodos de cultivo do senhor da seita,
não apenas alguns movimentos. Isso elevava seu valor dia após dia. Além disso, falavam de seu mérito em destruir o salão principal da seita da Chama Sangrenta, jovem, habilidoso e com feitos extraordinários. Estavam crescendo demais. Se quisermos segurar completamente a família Ma, não podemos expulsá-lo. Mas como? Perguntou, mais retórica do que buscando resposta. O subordinado, espadachim de ki afiado como aço e veterano de batalhas políticas ao seu lado, respondeu com cautela. Zhu Lianting fechou os olhos por um instante. O problema era claro. O jovem tinha legitimidade e poder marcial. Mesmo sem querer, suprimiria a Ma Sen. Vinda de um ramo afastado da família imperial, Lianting não herdara títulos de princesa ou dama nobre. Ao casar-se com um primo do líder da Asa do Demônio Radiante, buscou posição e influência na seita desolada. Agora, via no gênio do relâmpago uma espada preciosa para manusear, ou controlar. Ouvi dizer que haverá luta de vida ou morte com líderes da família Nangung, em formato de duelo. Será que ele conseguiria a missão? Perguntou. Difícil avaliar. Com lesões internas, ainda parecia capaz de trocar 20 golpes. Eu também senti isso. Difícil medir. Ela rejeitou a ideia de assassinato, algo que classificou como pensamento de tolos de Murim. Matar o discípulo direto do senhor da seita traria desastre. Era melhor acolher, apoiar e controlar. Vamos testar a capacidade dele, decidiu, deitando-se para descansar. Mas o sono não veio. Lianting! O grito ecoou, alto e carregado de poder interno, repetindo-se várias vezes. A energia vibrava no ar da noite. Que filha da mãe louco! Rosnou, saindo apenas com o hobby sobre a roupa de dormir. Ao sair, viu um caos. Mais de 10 guerreiros de nível branco tentavam capturar um único homem, sem sucesso. Sua técnica corporal era suave e furtiva, lembrando assassinos treinados. Zhu Lianting percebeu ao seu lado figuras conhecidas. Chong Myong, o demônio da espada de olhos azuis, e Beki Miryu, a demônio da espada encantadora, mestres da Asa do Demônio Radiante, forças principais dos 17 esquadrões. Está planejando tornar isso público? Pensou. Ela decidiu agir. Subjugaria primeiro, questionaria depois. Pisou firme no chão, ativando o trabalho de pés dos 8 métodos imortais dourados. A distância desapareceu em um instante. A poeira subiu em linha reta. Os guerreiros da família Ma recuaram com disciplina militar, abrindo espaço. Zhu Lianting concentrou poder interno no braço direito. O meridiano do intestino grosso incendiou-se de energia, canalizada até a palma. Bum! A palma, carregada de ki preciso e mortal, desceu, mas encontrou uma figura vestindo manto azul à frente, Jiang Yongxin. Ela não notou sua aproximação, técnica corporal impecável, digna de elfo. Tentou retirar o ki no último instante, mas não conseguiu anular tudo. Um traço de força atingiu o plexo solar dele. O impacto foi alto. Ao sentir o corpo do jovem, seus sentidos aguçados, fruto dos 8 métodos dourados, detectaram um ki interno refinado, operando nos meridianos com precisão impressionante. Um gênio absoluto. Ainda assim, Yongxin tossiu sangue e desabou, encenando fraqueza. Qualquer um veria que fora atingido com força excessiva. Essa coisa atrevida, murmurou Lianting. Por favor, retire sua mão, disse Beki Miryu, avançando cercada por energia negra como tinta, porém pura. O público murmurava. Artes demoníacas? Não, ondas puras. Cheongmyang sacou sua espada, liberando o vento cortante antes mesmo de atacar. Dê um passo para trás, ordenou voz baixa e afiada. Hian Wonchang, ao lado, repreendeu-os. Estão em sã consciência? Pensem na punição. Aquela ali é Zhu Lianting, da família Desolate Ma. Apesar das palavras, seu corpo exalava a intenção assassina. Então, deu um passo à frente, reunindo o ki verdadeiro na voz, que ecoou como rugido de leão.
É assim que tratam o gênio do relâmpago, que conquistou o nome em missões? Infiéis sem vergonha. Família de Soletimá. Se houver alguém que queira discutir cavalheirismo com este rei da seita desolada, apresente-se. O espírito emanava de todo o corpo. Liantin recuou um passo. O público se aproximava, curioso. Rian Wonchang ajoelhou-se ao lado de Yonxin, examinou-lhe o ferimento e começou a chorar alto. Aigo, aigo! A cena, teatral como uma ópera de Pequim, estava armada. Liantin baixou a mão, percebendo que não esperava por isso. Mas, agora todos assistiam. E é isso por hoje. Se você curtiu esse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita história boa te esperando. Valeu demais por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais!